Meu nome é Hernani Heffner, sou gerente da Cinemateca do Museu de Arte Moderna no Rio de Janeiro, onde eu trabalho há 41 anos. Sou formado em cinema e a maior parte do tempo eu trabalhei com preservação audiovisual. A criação de um catálogo como Fluxos, que é um catálogo de documentos visuais e audiovisuais da Faculdade de Comunicação da UERJ, é uma iniciativa extremamente importante. Por quê? Através de uma iniciativa como essa, você não só valoriza algo que já está aqui dentro, mas que estava desorganizado, disperso, etc., mas você cria a possibilidade de gerar, digamos, a ideia de uma grande produtora audiovisual que atenda um público interno e um público externo. Em que sentido? Se eu sei o que tem aqui dentro, se é um volume significativo, se eu consigo encontrar esse material, eu tenho uma base de produção. Uma base de produção para novos documentários, uma base de produção para ceder trechos para outras obras audiovisuais, uma base de produção para eu gerar novos conteúdos educativos, uma base de produção para eu, na verdade, construir outros canais de exibição. Se eu tenho um acervo significativo numericamente falando, por exemplo, eu posso lançar um streaming, ou eu posso criar uma grade de programação num canal de televisão interno, ou eu posso simplesmente, digamos assim, subsidiar um conjunto de monitores que estejam dispersos pelo campus universitário. São tantas as possibilidades que surgem a partir da criação de um catálogo, ou seja, a partir da descoberta de um acervo, a partir do momento em que eu sei o que tem dentro desse acervo e como eu posso utilizar esse acervo, que na verdade eu crio uma dinâmica a partir daí. As coisas começam a funcionar a partir da existência do catálogo. E a existência do catálogo cria oportunidades. Se a universidade perceber que tem uma pequena mina de ouro nas mãos, que ela tem a matéria-prima para gerar conteúdo das mais variadas naturezas, de marketing, de publicidade, de jornalismo, de criação artística, de experimentação, de estudo. Se ela perceber isso, ela perceberá que o investimento maior já foi feito, que é perceber que isso existia. Os desdobramentos a partir daí é criar condições de infraestrutura para que isso seja melhor conservado, para que isso seja mais difundido ainda, para que isso, na verdade, crie um fluxo de trabalho interno que vai desde uma solicitação para a feitura do registro, uma obrigação interna em sentido de preservação, eu tenho que depositar pelo menos uma cópia desse material, qualquer que ele seja, aqui no acervo da Faculdade de Comunicação Social, a possibilidade de eu utilizar isso sem custo, desde que citado ali a fonte e se deu crédito ao trabalho da universidade, sem custo para que eu possa desenvolver outras coisas a partir daquilo que a UERJ produziu como conhecimento. No fim das contas, o catálogo propicia o quê? Uma valorização desse trabalho universitário. Não é só uma valorização do acervo universitário, é uma valorização do trabalho universitário. Por que a universidade existe? Por que a universidade pública existe? Qual é o seu sentido? Qual é o seu valor? Qual é o seu trabalho? Um acervo como este, de documentos visuais e audiovisuais, como que está aqui depositado na Faculdade de Comunicação Social, ele explicita o sentido do trabalho de uma universidade como a UERJ e, na verdade, explicita por que você precisa ter esse tipo de instituição. Nenhuma outra instituição, nenhuma outra empresa, digamos assim, ninguém que esteja desenvolvendo um trabalho dentro de um campus, como que é desenvolvido dentro de um campus universitário, vai ter o mesmo interesse, a mesma inflexão, o mesmo cuidado, o mesmo investimento. E não é investimento de 1 ou 2 anos, a UERJ existe há mais de 40 anos e esse acúmulo de tempo se transforma num acúmulo de conhecimento que ultrapassa em muito a própria capacidade de uso interno e devolve para a sociedade todo o investimento que a sociedade fez nessa universidade. Agora, existe um dado preocupante na descoberta desse trabalho, na descoberta que se criou um catálogo aqui,
chamado Flux, para dar conta desses documentos visuais e audiovisuais da Faculdade de Comunicação da UERJ, é o fato de que isso acontece após décadas de funcionamento, seja da faculdade, seja da universidade como um todo. E isso indica que a universidade não vem pensando uma política institucional de preservação do seu próprio conhecimento, dos seus próprios documentos visuais e audiovisuais gerados, seja para fins de memória institucional, seja para fins de trabalho educacional. Se não há essa política institucional distribuída a partir da reitoria por todas as unidades, por todos os cursos, faculdades, centros, etc., isso significa que muita coisa possivelmente já se perdeu. Então você já comprometeu parte dessa história institucional e social e cultural e, eventualmente, você não está preparado para dar conta de um futuro imediato e de um futuro longínquo. A gente tem que lembrar que só há preservação quando você tem uma política de conservação de longo prazo dos documentos visuais e audiovisuais. Eles têm que durar pelo menos um século e você tem que fazer um recolhimento, tratamento, conservação, difusão e acesso contínuos. Se a essa altura um projeto como esse, que é um projeto altamente meritório, ele surge como uma primeira iniciativa, ele surge de forma isolada, ele não está concatenado com outras iniciativas ou possibilidade de iniciativas similares dentro de toda a universidade, isso soa como preocupante porque significa que você está perdendo ou já perdeu documentos importantes e você não está sabendo sistematizar esse conjunto para um futuro imediato e para um futuro longínquo. O futuro tem direito de saber daqui a 500 anos o que é a UERJ, o que foi a UERJ, o que a UERJ produziu e como a UERJ cuidou da sua própria memória. A criação de um catálogo como o Flux, ele tem uma importância muito grande interna, de um lado, pela informação que ele fornece, mas de outro lado, como uma iniciativa que pode estimular, seja a UERJ como instituição, seja os vários departamentos da universidade, a pensar no mesmo sentido, a de repente estimular a criação de um fórum interno para discutir a memória institucional. Em que dimensão essa memória é feita, qual é o tamanho dela, quais são os desafios de conservação dela, como é que você pode ter uma política clara, direta e abrangente para a utilização dessa documentação, como é que, na verdade, você pode dar a conhecer aos colegas que se fez um trabalho como esse, do catálogo Flux, e como é que você pode descobrir no trabalho dos colegas a mesma situação. E aqui também tem um acervo de vídeos, e aqui também tem um acervo de registros digitais, e aqui também tem uma produção audiovisual que não foi catalogada, não foi minimamente inventariada, está dispersa, está se perdendo. Podemos nos juntar a partir de um diálogo como esse que um fórum propõe, podemos articular uma ação conjunta, podemos construir essa política institucional da UERJ para a documentação visual e audiovisual. Eu acho que o catálogo é uma oportunidade para você estimular conversas, para você estimular descobertas, para você agir de alguma maneira, de fato, despertando a universidade para esse tesouro que ela tem, porque todo o acervo é um tesouro, e para as possibilidades de ação que ela tem, já que ela é uma instituição, na verdade, forte. Uma universidade, ela não é só algo muito grande, fisicamente, em volume de alunos, em volume de conhecimento, mas ela é muito forte politicamente, culturalmente, socialmente. Ela tem um peso dentro da sociedade e exercer esse peso para o bem, exercer esse peso, num primeiro momento, inclusive, para resguardar a própria memória interna, é algo que ela deveria fazer continuamente. E hoje, no mundo que a gente vive, do século XXI, do século do digital, trabalhar com audiovisual é alguma coisa mais do que cotidiana, mais do que banal. Tudo passa pelo audiovisual hoje em dia. Então, acordar para isso e fazer uma ação em torno disso, eu acho que só tem a render bons frutos para a universidade como um todo.